ficarem de pé, amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Vamos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vai se entregando ao Senhor aí. Nós cremos numa noite gloriosa em nome de Jesus, uma noite onde o Senhor falará aos nossos corações. Que você possa adorar ao Senhor aí com as suas palavras. Te adoramos, Jesus, bendizemos o teu nome aqui. Senhor, eu entrego esta reunião em tuas mãos, Jesus. Que assim possa ser feita a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos entregamos diante da sua presença. Estamos aqui reunidos em teu nome para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Que nós possamos nos entregar o nosso coração, entregar a nossa adoração a ti, Espírito Santo. Nós estamos aqui. Nós esqueceremos o cansaço, esqueceremos tudo que passou neste dia e nos concentraremos na sua presença. Focaremos os nossos olhos em ti, Jesus, porque é só isso que nos importa. É a sua presença em nós. Se o Senhor não estiver aqui, de nada isso adianta, porque nós viemos aqui para buscar a sua face e não viemos te pedir nada, não. Nós viemos pedir a sua presença em nós. Que o Senhor possa estar em nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor possa receber o nosso louvor com um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Que nós possamos nos entregar, essa casa é sua. Vem fazer morada em nós. Nós te damos a total liberdade, o total acesso. Vem encher este ambiente, em nome de Jesus. Comece declarando que Ele é lindo, que Ele é santo. Que a casa é dele, Ele pode fazer o que Ele quiser. Nós te damos o total acesso, a total liberdade. Pode entrar, Jesus. Essa casa é sua, Senhor. Comece declarando isso para Ele. Essa casa é sua, pode entrar. Faça morada em nós. Você é bem-vindo. Esvazie de você, me esvazie de mim. Sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, toma o teu trono. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua. Nós deixamos. Jesus, essa casa é sua casa. Ela, Jesus, apareça, que o teu nome
nós deixamos. Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me nós queremos Jesus. Essa casa é sua, Senhor. Nós deixamos ela para você. Faça como o Senhor quiser. Essa casa é sua. Nós deixamos. Jesus, essa casa nós deixamos. Apareça, que o teu nome enche esse lugar. Apareça, que o teu nome vem me incendiar. Aleluia! Aleluia! A voz de Jesus nos chama sobre as águas. Que o Senhor possa nos guiar, Jesus. Porque só o Senhor nos conhece e sabe os nossos caminhos. Sabe aonde nós vacilamos. Confie somente em Jesus. Que Ele te guiará. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar.
teu nome. E ao teu nome. E além das ondas. E além das ondas. Se o mar crescer. Se o mar crescer. Somente em ti. Declare. Pois eu sou. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu, tu és que em tudo em ti, sobre as águas, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já, e minha fé será, Senhor. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. clamarei, e além
se o mar crescer somente em ti, pois eu sou e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu, por onde quer que leva-me mais fundo do que já, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Guia-nos, ó Deus. Aleluia. Os seus planos podem se frustrar, mas os planos de Deus jamais. Tenha essa verdade com você. Cante comigo. Venha ser eu, que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Do começo, bem sei eu. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passar, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou com. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou com. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo, está causando. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu. Sou eu. Ninguém pode te. estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho.
Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer pra lá e pra cá, está causando dúvida, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu cuidando de ti, sou eu, sou eu. Confia em mim, meu filho, sou eu cuidando de ti, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está animado aí? Dá um glória a Deus mais forte aí para Jesus. Amém? Graças a Deus que nós confiamos no Senhor. Amém? Às vezes as pessoas não podem nos ajudar, mas Ele pode. Amém? Ele sabe de todas as coisas e Ele cuida de mim e de você. Olhe para a pessoa abençoada que está ao seu lado e diga assim para ela: o Senhor está cuidando de ti. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter vocês aqui nessa noite. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Amém, os amados ali, que bênção. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, amém? Nós somos uma família, nós somos um corpo, amém? E é muito bom nós estarmos juntos, reunidos para louvar e agradecer ao nome do nosso Pai. Amém, queridos? Esse é o momento de nós entregarmos a nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor. As crianças já vão subir, amém? Esse é um envelope aqui, para você que está vindo pela primeira vez, é um envelope que nós intitulamos como oferta de amor, amém? Toda oferta que for entregue nesse envelope terá o direcionamento, amém? Para destinarmos para terminar aqui, dar os acabamentos, né, no salão. Então nós já entendemos que toda oferta que for aqui entregue nesse envelope tem um destino, tem uma direção, amém? Então você que deseja contribuir, nos ajudar, cooperar, amém? Você pode estender as suas mãos aí, vai um diácono aí até você entregar um envelope. Pastor, eu queria ajudar, mas dessa vez eu não trouxe nenhuma oferta. Posso levar para casa e trazer no próximo culto? Fique à vontade. Pastor, eu queria só ofertar e eu não queria pegar o envelope. Posso vir aqui à frente? Também fique à vontade. Pastor, eu quero entregar meu dízimo hoje. Oh, glória a Deus, que bênção. Deus abençoe muito a sua fidelidade, o seu amor ao Senhor Jesus. Amém? Então você que deseja trazer a sua oferta de amor, a sua oferta comum, ou trazer o seu dízimo, pode trazer aqui à frente, enquanto nós ministramos uma canção. Amém?
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar. Amém. Glória a Deus. Quero unir a minha gratidão, a sua gratidão, a sua fé com a minha fé, e nós iremos orar agora para agradecer ao Senhor por essas ofertas, por cada dízimo que aqui é entregue, amém? Sabendo que o intuito, o objetivo é que a gente sempre possa cumprir com a ordenança do Pai para cada um de nós. Você pode estender as mãos para cá, queridos? Vamos agradecer ao Senhor juntos? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo aqui entregue na sua casa. E obrigado, Senhor, por todos os meses o Senhor nos dá a condição para que a gente possa honrar com todas as despesas que nós temos aqui, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido, Pai. E a nossa gratidão, ela é expressa, Pai amado. Talvez nós não consigamos expressar essa gratidão, mas continue fazendo, Pai, sobre cada um de nós, e continue abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada família, a cada criança, que para elas, Pai amado, é algo simples, mas sabemos que o Senhor é aquele que recebe, que acolhe a cada oferta, Pai. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou dar os avisos para as crianças que estão ansiosas para subirem já, amém? Após a ministração, vou voltar naquela tela, tá, Gabi? Após a ministração da palavra hoje, nós iremos nos unir aqui em clamor pela nossa casa, pela nossa família, e se o Espírito Santo, eu creio que Ele fará isso, trouxer alguém que você precisa interceder, que você precisa apresentar em oração, amém? Não resista, peça para o Senhor tocar na vida dessa pessoa. Pastor, mas essa pessoa ela é complicada, né? Talvez nós éramos também complicados, e o Senhor Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para esse lugar de vida, né? E eu creio que assim também será sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, em nome de Jesus. Então nós iremos juntos clamar, amém? Uns pelos outros, em prol da nossa casa, em prol da nossa família, e cremos que o Senhor pode tocar. Pastor, mas tem um parente que faz parte aqui da minha família, ou um familiar que está doente. Nós cremos que também o Senhor pode tocar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode levantar do leito, amém, uma pessoa que está enferma. Então, nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Tem mais algum recado? Olha que bênção, irmãs. Doação de roupas femininas. Os irmãos nos perdoem aí, amém? Não conseguimos ainda doações para os irmãos. Os irmãos calçam 45, onde vai achar sapato, tênis para os irmãos, né? Então, tá chegando, amém? Mas hoje, exclusivamente, roupas femininas. Eu acho que, não sei se tem roupa infantil, acho que não, né? Vai separar ainda, amém? Então, tudo doação, tá? Nós recebemos roupas, calçados, e você que está precisando, amém? Pastor, eu queria pegar, mas não estou precisando. Então você deixa para quem está precisando, amém? Porque às vezes nós somos assim, né, irmãos? Não estamos precisando, aqui não acontece isso, claro que não. Você não tem as mulheres não têm mais de 10 pares de sapato, né? Claro que não. Só tem 2 pés, né? Mas se de repente você não está precisando, né? Vamos sempre pensar no próximo, né? Pastor, eu tô precisando, mas eu acho que eu vou levar só uma peça, né? Uma calça, se eu achar para o meu tamanho, e eu vou ver. Se acaso não servir, eu trago de volta. Pode ser? Fique à vontade, amém? O importante é a gente sempre suprir a real necessidade, né? Daqueles que estão precisando neste exato momento, amém? Então, que eu e você possamos sempre pensar dessa forma. Pastor, eu tenho roupa lá para doar. Posso trazer? Fique à vontade. Sempre roupas em boas condições, para que a gente possa, né, ajudar aqueles que mais precisam. Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, após o culto aí, as irmãs vão poder aí escolher uma roupa para vir chique para o domingo. Amém? Tem mais algum aviso? E nosso projeto que se chama Mais Amor, amém? Tem pessoas que nos ajudam
diretamente, né, todos os meses, e o intuito desse projeto é que a gente possa acolher o órfão, a viúva, o necessitado, amém? E também toda a arrecadação que temos através do projeto Mais Amor, nós conseguimos servir todos os cultos aqui café, né? Uma bolachinha, café com leite e bolacha, e também fazemos aqui uma refeição todas as quarta-feiras para os jovens e para as crianças. Temos em torno aqui de 35 a 40 jovens por culto na quarta-feira. Então, para honra e glória do nome do nosso Deus, essas crianças saem daqui alimentadas. Amém? E que mais crianças possam vir, para que mais doações também possam se achegar. Amém? E o reino de Deus, ele tem essa proposta e essa inclusão. Amém, pastor? Eu queria ajudar. Como que eu posso fazer? Pode entrar em contato com a gente. Tem o Pix aqui, mas se de repente você quiser ajudar também com alimentos, nós recebemos alimentos também, e fique à vontade. Amém? Pastor, posso divulgar esse projeto para mais pessoas? Fique à vontade. O projeto não é da casa de oração apenas, é do reino de Deus. Amém? Nós entendemos que pessoas que às vezes nem são cristãs podem contribuir, porque tem o desejo de contribuir. Então é visão de reino, amém? Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis, e eu creio que nós iremos fazer dessa forma, em nome de Jesus, amém? Não dá para enxergar muito bem aqui, mas se de repente você precisar, a gente pode passar por você pelo WhatsApp aí, amém? Tem mais alguma coisa? E o nosso culto, domingo às 18 horas, amém? Será uma bênção. Nós temos o canal da igreja, amém? Eu não sei falar esses negócios aí, mas se você quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, deixa o seu like lá, é assim que fala, né? Dá uma curtida, eu não sei como que é, irmão, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Você pode acompanhar lá, você pode se inscrever no canal, todas as vezes que subir um vídeo, amém? Vai ter uma notificação para você lá, e o nosso objetivo é alcançar 1 milhão de inscritos. Ué, ninguém deu um glória a Deus? Amém? Já temos 170, é isso? Falta pouco, irmãos, tá bom? Brincadeira, mas o importante é que Jesus seja anunciado através de cada vídeo, de cada gravação, e nós estamos gravando a reunião aqui, amém? E você está sendo participante em nome de Jesus. Dê um glória a Deus aí, amém? Quem tá em casa agora está ouvindo o seu glória a Deus, amém? É só isso, né? Amém, glória a Deus. As crianças já podem subir, fique à vontade. Você que é pai e mãe, trouxe o seu filho, a sua filha, se desejar pode subir com eles para conhecer o espaço ali, amém? E fique à vontade, crianças e jovens podem subir em nome de Jesus. Vai dar uma esvaziadinha na igreja, amém? Mas faz parte. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração juntamente com você, para que a gente possa adentrar agora a palavra de Deus, e que o meu desejo, irmãos, de verdade, é que essa palavra, que não é a minha palavra, é a palavra de Jesus, Ele é a palavra, né? Essa palavra ela possa, em cada culto, em cada reunião, em cada oração que você vier fazer na sua casa, ela possa gerar uma transformação dentro de você. E não é porque eu sou pastor que eu não preciso de transformação. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso ser moldado e transformado. Pelo contrário, nós que estamos aqui à frente, nós precisamos examinar a nossa vida de forma minuciosa, dia após dia, não para que a gente possa se apresentar diante da igreja, também, mas primeiramente se apresentar diante daquele que sabe e conhece de todas as coisas. Então eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, e que nessa noite o Senhor possa falar ao seu coração de uma forma preciosa, de uma forma especial. Mas na sua oração, não peça para o Senhor falar aquilo que você deseja. Peça para Ele falar aquilo que Ele deseja falar. Amém? Pai, nós estamos aqui para te agradecer, para bendizer ao teu santo nome. Esse é um momento especial do culto, porque nós estamos aqui não somente ligados, Pai amado, naquilo que está acontecendo aqui nesse santuário, nesse tabernáculo, nessa casa de oração, mas principalmente, Pai, essa ligação ela tem a conexão entre o teu espírito e o nosso espírito.
Então não libere uma palavra, Pai amado, para atingir a nossa alma, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Precisamos que o nosso espírito, Pai, seja ativado nessa noite e que essa palavra ela tenha como objetivo, como intuito, gerar uma transformação e alcançar lugares que nós mesmos não temos acesso. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, pode acessar esses lugares e gerar transformação, gerar mudança sobre cada um de nós. Eu sou um canal aqui nessa noite, Pai, eu de mim mesmo nada posso fazer e não posso entregar nada se o Senhor não estiver comigo. Então eu suplico e peço, fale com cada um de nós aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está preparado aí, irmão? Está preparado aí? Amém? Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor aí para você nessa noite. Se você deseja anotar, o tema dessa mensagem é a verdadeira conversão. Amém? Nós iremos refletir um pouco num texto muito conhecido. Se você desejar abrir, eu não vou fazer a leitura para não prolongar muito, porque pretendemos sair aqui antes da meia-noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Parece que não gostou muito. Antes da meia-noite, pode ser daqui 10 minutos, né? Daqui 20 minutos, amém? Fica tranquilo aí, amém? Você não tem nada para fazer hoje mesmo à noite, tem? Você vai dormir, irmãos, amém? Então abra comigo aí em Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou dormir um pouco mais tarde, porque o japonesinho lá em casa não para, então não tem jeito. Meu filho Vitor, que é uma benção. Nós fomos pegar algumas roupas lá de doação, né? E ele ficou lá no carro, lá falando pro rapaz, Deus abençoe, obrigado, irmão, Deus abençoe. E eu ouvindo ele gritando de longe, mas não estava entendendo, o vídeo estava fechado. Aí a pastora disse que ele estava agradecendo a pessoa que estava doando as roupas, né, para que a gente possa distribuir nessa noite. E é interessante, né? Aquilo que muitas das vezes a criança vê a gente fazendo, né? Ela quer replicar, ela quer imitar, ela tem como exemplo, né? Então é importante que a gente sempre procure ser bons exemplos, principalmente cristãos, né? Em todo o tempo, porque além das pessoas estarem nos assistindo, tem aquele que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, que é o nosso Senhor. Amém? Então você abriu a sua Bíblia aí? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Eu não vou fazer a leitura desse texto, mas quero introduzir através dessa narrativa da palavra de Deus a respeito desse homem, né, que foi um homem que aprendeu muitas coisas através do evangelho, através do cristianismo, pelo simples fato de ele tomar uma decisão que mudaria toda a história e toda a trajetória da sua vida, né? Esse homem que muitas das vezes foi chamado de Simão ou de Pedro, né? E posteriormente chamado como apóstolo Pedro, né? Foi um homem que num belo dia estava pescando e tendo a noite toda, né, tendo pescado, não conseguiu apanhar nada. Todos conhecem, né, essa história, essa narrativa bíblica, né? E de repente Jesus está passando, né, na beira do lago ali de Genezaré, se eu não me engano, né? E ele avista, né, Pedro e João, que estavam por lavar as redes, porque tentaram a noite toda pegar, né, apanhar os peixes, porque essa era a profissão deles, eles viviam da pesca, e acredito que eles estavam lavando as redes, porque no meio da tentativa de pescar algo, vem um pouco de sujeira, né, um pouco talvez de mato, não sei, então eles faziam isso para manter, né, a rede em bom estado, para que eles pudessem, na próxima tentativa de pescar algo, a rede já está em bom estado, né, ter manutenção, para que eles pudessem ter êxito na próxima pesca, né, na próxima tentativa. Então eles estavam lavando as redes, de repente o Senhor avista eles, né, e ele dá um comando, né, lance novamente a rede, né, e Pedro, né, ele sendo um homem extremamente experiente naquilo que ele fazia, ele se submeteu, né, ele se submeteu ao Senhor e falou assim: tentado pescar a noite toda, nada apanhei, mas sobre a sua palavra eu vou lançar novamente as redes, né? Eu acho interessante o jeito que Deus ele trabalha, né? E é assim, é comigo e com você.
né? E aí eles lançam novamente a rede do lado direito e eles começam a puxar a rede e eles já começam a sentir o peso, né, de tantas coisas que eles haviam pego, e eles começam a ver os peixes. E Pedro, né, abismado e boca aberta, talvez tentando compreender o que tinha ocorrido e acontecido com ele. Peraí, nós tentamos a noite toda, não conseguimos pegar nada. E vem um homem que eu não conheço, né, me dá uma ordem para eu lançar novamente as redes, e de repente surge os peixes novamente na rede, né, novamente não, surge os peixes aí na rede, e ele fica admirado, né? E o que mais me chama a atenção nessa narrativa bíblica aqui, é que Jesus, ele sempre vai trabalhar em áreas das nossas vidas, no qual nós nos achamos especialistas, ou que nós temos habilidade suficiente para não exigir ajuda e não pedir colaboração de ninguém. Não é mesmo? Então, ele dá a ordem para eles e ele mostra de fato como se deve fazer, né? E muitas das vezes o Senhor, ele vai até cada um de nós e às vezes ele quer despertar em nós o interesse naquilo que nós já somos especialistas. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos o diácono Oséias, ele é serralheiro, né? Se for um mecânico na casa dele e falar assim, olha só o motor que eu fiz, talvez o Oséias não vai ter muito interesse, não faz parte do dia a dia dele, não faz parte da profissão dele, ele vai falar assim, nossa, um belo motor que você arrumou e tal, mas não vai chamar, né, muita atenção dele. Mas se for um serralheiro que mostre, né, talvez um portão ou uma solda perfeita, né, que ele possa demonstrar para o diácono Oséias que trabalha com isso, ele vai ficar um pouco balançado. Peraí, o que ele fez diferente para que ele pudesse ter o resultado que ele teve, né? Aqui tem o Binho também, que é eletricista, né? E também, se de repente chegar lá, vou falar de um pedreiro, né? E de repente falar assim, olha só a parede que eu fiz, como ela está aprumada certinho, talvez ele não vai ter muito interesse, mas se de repente chegar alguém lá com um quadro, né, e fazer as ligações e mostrar para ele lá as ligações que fez no quadro, talvez ele vai, né, sentir um interesse por querer aprender e querer seguir, né, uma pessoa que incentivou ele, que trouxe para ele uma curiosidade de que também despertar um interesse de aprender um pouco mais. Assim é conosco, né? Quando as pessoas às vezes mostram, né, que sabe mais com a gente do que a gente às vezes fica um pouco balançado. Tem pessoas que às vezes ignoram e tem pessoas que despertam interesse, né? Depende muito aonde você quer chegar, né? Eu penso dessa forma. Então, alguém que me mostra algo que eu tenho disposição e interesse de aprender, eu quero grudar nessa pessoa e eu fico perguntando, como que você fez isso? Como que você fez aquilo outro? Porque meu interesse é de adquirir, né? De absorver mais conhecimento. Assim é com cada um de nós. Então, às vezes, Jesus ele vai tocar em pontos que você se acha extremamente preparado, conhecedor, experiente, né? E aí ele vai te mostrar como se deve fazer. Isso também é uma forma de Deus tratar com cada um de nós. Porque muitas das vezes nós não queremos que pessoas nos ensinem naquilo que nós já achamos que somos especialistas. Ou tão bom quanto, né? De forma que nós não precisamos mais aprender nada. O discípulo aqui, que se tornaria discípulo Pedro, né? Ele foi pego nessa área. Uma pessoa que não conhecia ele, dá uma ordem para ele pescar e mostra como que deve ser feito. E ele tem uma resposta de uma pesca que em muitos manuscritos, em muitas versões da Bíblia, está escrito como uma pesca maravilhosa. Na minha Bíblia está escrito isso, a pesca maravilhosa. E esse dia foi um dia que marcou, talvez, a vida desse pescador, desse simples pescador. Talvez ele nunca havia pescado tanto peixe durante toda a sua experiência, a sua bagagem. Eu não sei quantos anos, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha nesse exato momento, mas talvez durante toda a sua vida, durante toda a sua história como pescador, ele talvez não havia pegado tantos peixes assim durante a sua vida. Mas não é nisso que a gente vai se aprofundar, né? Mas Jesus, ele tem uma forma de nos chamar a atenção. Muitas das vezes ele quer colocar diante de nós coisas que nós queremos alcançar, né? Mas muitas das vezes não conseguimos alcançar por faltar algo nas nossas vidas.
Só que, às vezes, nós colocamos o desejo em alcançar coisas que não devem ser as nossas prioridades. O que é mais interessante, depois que Pedro ele consegue apanhar tanto peixe, né? Ele vai diante do Senhor e fala assim: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E aí o Senhor simplesmente sugere para ele: então, vinde após mim, que eu vou te ensinar como ser pescador de homens, né? E ele deixa tudo. Ele deixa tudo. Imagina você tendo uma oportunidade de aprender com alguém a ser uma pessoa melhor naquilo que você já faz, e de repente você tem essa oportunidade e a pessoa te dá uma outra proposta e você vai deixar tudo que você queria alcançar, que você sempre sonhou, para seguir essa pessoa, né? Então Jesus, ele tem como proposta para cada um de nós sempre nos entregar a algo maior. Agora, o que nós precisamos entender é que nós temos que ter a disposição para abrir mão daquilo que nós achamos grande para nós, para alcançar aquilo que é infinitamente maior, que é a proposta de Deus para cada um de nós. E o que vai exigir de cada um de nós? A coragem, a fé, amém? E a disposição para se submeter ao centro da vontade, ao centro do querer do Senhor para cada um de nós. É esse ponto que muitos cristãos não conseguem abrir mão, não conseguem deixar para trás aquilo que é pequeno, aquilo que aos olhos delas talvez seja o momento mais especial que elas estejam vivendo. E a proposta de Deus é trazer algo maior do que você está vivendo neste exato momento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só, agora abra comigo aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Por que nós estamos iniciando essa ministração a respeito da pesca maravilhosa? Porque foi neste exato momento que Jesus teve um encontro com esse discípulo chamado Pedro, né? Até então, o Pedro, ele tinha uma vida comum, como cada um de nós temos, né? Então ele estava no seu cotidiano, pescando para manter a sua casa, a sua família. De repente, Jesus se apresenta a cada um deles, né? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, depois de um tempo, Pedro andando com Jesus, ele teve a oportunidade de olhar com seus próprios olhos coisas extraordinárias, né? A palavra de Deus diz em um dos 4 evangelhos, se eu não me engano é no Evangelho de João, que se pudesse escrever todas as obras que Cristo havia feito, talvez não caberia em livro algum, de tantas coisas que Jesus fez durante o seu ministério, que durou apenas um pouco mais de 3 anos, né? Porque Jesus, ele inicia o seu ministério aproximadamente com 30 anos, né? E ele, né, pastor? E ele simplesmente deixa essa terra aproximadamente, segundo estudiosos, com 33 anos, amém? Então, Pedro, não só Pedro, mas todos os discípulos tiveram uma oportunidade única de viver coisas extraordinárias, né? Só pelo fato de andar com o Senhor Jesus. Então, durante a caminhada com Cristo, foi, né, sendo mais enfático, né, o porquê que Pedro teve a coragem de deixar tudo, né? É como se você estivesse caminhando, né? Você toma uma decisão, você começa a caminhar e você começa a ver que as coisas estão acontecendo, né, de uma melhor forma, e está te abençoando a sua casa. Você fala: puxa, eu estou no caminho certo, estou fazendo as coisas que Deus espera que eu pudesse fazer, né? Então Pedro, ele começa a experimentar muita coisa, ele começa a viver, ele também começa a ver o poder de Deus agindo através da vida dele, né? E então ele começa a achar que ele está preparado o suficiente, né? Porque está andando com o mestre, né? Então ele começa a adquirir uma estrutura ao ponto de achar que ele já está bom o suficiente a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho. Então aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, olha só o que a palavra de Deus relata. Abre aí comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Tem como título aqui na minha versão Almeida: Pedro é avisado. Está escrito assim na palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Essa passagem aqui deixa bem claro, né, as palavras precipitadas que esse discípulo Pedro ele afirmou diante do Senhor Jesus, mesmo o Senhor Jesus sendo conhecedor de todas as coisas. Ou seja, o próprio inimigo, ele pediu, né, a permissão para que pudesse peneirar, para que pudesse provar, não somente Pedro, mas os discípulos, porque ele queria testar os discípulos. Já que vocês estão andando com o mestre, vamos ver se vocês estão entendendo realmente o que é caminhar com o mestre, o que é ter a autoridade que o mestre concede a vocês. Então ele queria fazer um teste, mas Jesus ele intercedeu por eles, né? Mas Jesus sabia que ele precisava morrer para que ele pudesse pagar esse alto preço para me resgatar, para resgatar a você, né? E nós temos essa graça, né, que está sobre cada um de nós. E aí Pedro ele simplesmente ele ressalta diante do mestre: se for necessário, eu estou pronto para morrer e ser preso, se for necessário, para ir ter contigo, né? Para te seguir, custe o que custar. Aí Jesus simplesmente, ele fala: quando você se converter, Pedro, aí você terá a condição de cuidar dos seus irmãos, de rogar pelos seus irmãos, né? Você vai poder fortalecer os teus irmãos. Por que o Senhor Jesus, ele fala, quando se converter, Pedro? Afinal de contas, Pedro, ele já havia deixado tudo para trás, né? A palavra de Deus diz que Pedro ele era um homem meio ríspido, meio grosseiro, né? No Getsemane, quando Judas vai diante, né, do Senhor Jesus ali e trai ele com um beijo, esse mesmo discípulo, né, desembaia a espada e corta a orelha de um dos soldados ali, né, do sacerdote. E Pedro, ele achava que ele já tinha alcançado o nível de entrega, de maturidade cristã, né, ao ponto de fazer esse tipo de declaração diante do Senhor. E às vezes nós estamos nessa mesma condição, nesse mesmo estado, sem percebermos, né? Nós estamos acostumados a vir à igreja, estamos acostumados com o trabalho, estamos acostumados em servir a igreja e o corpo de Cristo. Só que em determinados momentos das nossas vidas, o Senhor fará prova do nosso amor e da nossa fidelidade a Ele. E é nesse exato momento que Deus vai revelar para mim e para você, amém, o que nós somos aqui interiormente. Ou seja, nesse exato momento o Senhor Jesus ele revela para o próprio Pedro como ele ainda estava diante da presença do Mestre. Ou seja, simplesmente o Senhor fala assim: quando você se converter, você ainda não alcançou a estatura, você não alcançou o nível, né, de entrega e de cristianismo que ainda eu estou requerendo de você. É por isso que o tema dessa mensagem, né, é a verdadeira conversão. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Que eu não sou convertido? Não estou dizendo que nós ainda não nos convertemos, mas em alguns determinados momentos da nossa caminhada, o Senhor fará prova do nível da nossa conversão diante dele. Como que nós entenderemos o nível dessa conversão? Quando estivermos dispostos a entregar tudo para seguir ao Mestre. E quando esse tudo for dizer respeito, quando disser a respeito da nossa própria vida, né? O apóstolo Pedro, futuramente chamado assim, né? Quando Jesus ele vai sendo preso, né? Todos os discípulos, inclusive Pedro, que havia feito esse anúncio, né? Que se for necessário, né? Ele iria até para a prisão e até morreria pelo Mestre. Ele simplesmente deixa tudo e foge, né? E deixa o Mestre a sós. E aí Jesus ele é preso, né?
Ele vai ao sinédrio, começa a ser julgado, e aí a palavra de Deus diz que Pedro via de longe. Ele já não estava mais perto. E ele começa a olhar de longe tudo o que estava acontecendo com o mestre, né? E as pessoas começam a perguntar: você não é um dos que estavam com Jesus? E ele começa a negar: não sou eu. E ele se ajunta em meio aos serventes ali, aqueles que estavam servindo, né, o sinédrio, e começa a perguntar para ele: você não é um dos tais lá, porque você fala como um deles? Não, eu não sou, né? E Jesus havia avisado, né? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, né? Não, falei errado, né? Ele, porém, respondeu aqui, ó: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. E aí na terceira vez, né, quando perguntaram para ele: Pedro, você não é um daqueles que andavam com Jesus? Ele nega novamente, e aí o galo canta. Essa é uma das passagens da palavra de Deus que mais me constrange. Olha só, Lucas 22, mesmo capítulo, versículos 61 e 62. A palavra de Deus diz assim: depois que Jesus é preso, né, e aí acontece, né, todo esse acompanhamento do discípulo Pedro, olhando o que estava acontecendo com o mestre. No versículo 61, a palavra de Deus diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. No versículo 60, a palavra de Deus diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, toda a narrativa que Jesus havia referido a respeito dele, né, aconteceu, né? E aí, nesse exato momento, quando Pedro nega Jesus, né, o galo canta, e aí ele se lembra: nossa, foi exatamente como o mestre havia dito. E aí a palavra de Deus diz que só pelo olhar do Senhor, né, o Senhor Jesus sendo levado ali preso, ele olha para Pedro, e esse olhar, queridos, olha só, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar do Senhor para mim e para você, em algum determinado momento, quando sem percebermos ou conscientes negamos a Ele, esse olhar, ele tem como objetivo nos constranger e nos alinhar, e mostrar para nós a posição que Cristo espera de nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós sabemos o que nós não podemos fazer, mas às vezes há um pouco de teimosia e insistimos em cometer os mesmos erros. Essa semana eu ouvi uma mensagem, né, de um pregador que disse que errar com os próprios erros, né, muitas das vezes se torna uma tolice, né? Sabedoria e inteligência é você aprender com os erros dos outros, não é mesmo? E nós precisamos seguir dessa forma. Se você viu alguém errando, não vai cometer o mesmo erro, porque já serviu de exemplo para você. Então, isso é inteligência, isso é sabedoria. Você viu que aquela pessoa errou, que ela falhou, então você já absorve para você e não vou errar da mesma forma, né? Eu sempre, como hoje eu estava conversando com a pastora, né, na minha educação como filho, teve coisas que eu aprendi, né? E através desse aprendizado, eu não quero reproduzir sobre a educação dos meus filhos, porque eu sei o que eu fiz de errado, e eu sei talvez naquilo que os meus pais erraram na minha educação. E eu falei para a pastora: eu não quero reproduzir isso na vida dos meus filhos, porque eu já aprendi que eu não posso errar da mesma maneira, da mesma forma, né? Então eu preciso proceder de forma diferente, né? Para que exatamente da forma que os meus pais talvez erraram em algum determinado momento da minha educação, eu não venha falhar, eu não venho errar. E assim é com cada um de nós. Mas muitas das vezes nós deixamos de lado, achamos que sabemos o suficiente, né? Não, isso aí eu já sei, né? Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. É esse o perigo, esse é o problema. Muitas vezes nós já achamos que estamos tão preparados e tão cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, que nós começamos a caminhar, né, debaixo da nossa direção. Nós oramos,
segundo as nossas vontades, e aí começa a acontecer, tá vendo? Deus está nesse negócio. Nós precisamos tomar cuidado. Pastor, mas eu orei e pedi a direção de Deus e as coisas estão acontecendo. Você tem que tomar cuidado neste exato momento para discernir se é exatamente a direção de Deus ou a sua própria direção. Porque somos mais tendenciosos a seguir as nossas direções e desejos e vontades do que seguir a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus é falar não para você. E nós às vezes temos dificuldade de ouvir o não de Deus. Sempre falo que o não de Deus agora é o sim dele lá na frente. Amém? Então a gente precisa discernir isso. Então, neste exato momento onde o Senhor Jesus ele olha para Pedro, é este exato momento que que inicia a conversão da vida deste homem. Esse olhar do Senhor ele está fixado em cada um de nós, todos os dias, com a proposta de nós olharmos para nós mesmos, né, e identificar em nós falhas e erros que nós precisamos deixar. Por exemplo, o Senhor Jesus ele disse para Pedro tudo aquilo que haveria de acontecer. E às vezes o Senhor ele fala muitas coisas para nós todos os dias. Deixa isso, meu filho. Isso não faz parte da sua vida. Você precisa abandonar. Você precisa deixar. E aí cabe cada um de nós, né, mudar o cenário que nós estamos vivendo e acolher a palavra que Deus está liberando para cada um de nós, para gerar uma conversão, né, em prol desse evangelho que traz vida dentro de cada um de nós. Então, muitas das vezes, nós sabemos que nós precisamos deixar, o Senhor já nos avisou a respeito disso, que nós não precisamos falhar, que nós não podemos errar novamente, mas muitas das vezes nós negligenciamos esses conselhos que já nos foram dados, né? E acabamos caindo nos mesmos erros e vira um ciclo, né? Impedindo a nossa conversão genuína. E por que nós precisamos nos convertermos de forma plena, de forma precisa? Porque Deus tem muito mais para derramar sobre cada um de nós, mas dependerá do nível da nossa entrega, dependerá do nível da nossa conversão ao Senhor Jesus. Amém? Tem algum corajoso para dizer glória a Deus aí? Amém? Por que é corajoso? Porque é confronto, irmãos. O Senhor ele revela você para você mesmo. A pior coisa é quando você vai pedir conselho para alguém e você fala toda a história que aconteceu e você fala, não é verdade que aquela pessoa está errada? E a pessoa fala, não, o errado é você. Nossa, essa é a pior, né, talvez situação que a gente possa vivenciar, e neste exato momento você quer que a pessoa te fale, não, você está certo mesmo, irmão, aquela pessoa que está errada, porque nós já construímos conselhos que queremos ouvir das pessoas, mas esses conselhos nos mantêm no mesmo estado, na mesma condição e na mesma forma que nós já estamos vivendo, né? E às vezes os confrontos são benéficos, são benefícios para cada um de nós. Nós precisamos ter a humildade e se submeter a esses conselhos que Deus pode liberar através das pessoas, amém? Então nós estamos nesse caminho dessa conversão, amém? Olha só, nesse exato momento que Jesus ele olha para Pedro, né? Ele sai de uma forma assim, ele fica despedaçado, destruído por dentro, porque ele pensa com ele, o Senhor Jesus já havia dito, ele já tinha me avisado, né, que isso aconteceria tal, mas eu fui e neguei o meu mestre, o meu Senhor. Se Jesus, né, naquele momento que ele estava indo para a crucificação, né, e se Jesus ele não tivesse mais nada relatado na palavra de Deus, que ele não viesse a ressuscitar, eu nem sei como seria a vida deste homem, né? A gente vai entender um pouco mais a fundo o que eu quero dizer na palavra de Deus, mas nesse exato momento, Pedro ele sai, ele se retira e ele começa a chorar amargamente. A palavra de Deus não diz quanto tempo, né, que ele ficou nessa introspecção, né? Que ele ficou introspectivo, que ele começou a pensar e fazer um autoexame minucioso daquilo que ele tinha aprendido com o mestre, e no momento que ele estava sendo provado, ele simplesmente é reprovado por não conseguir, né, seguir o mestre e entregar sua própria vida em prol desse amor que ele sempre enfatizava ter pelo Senhor. Então, nesse exato momento, né, quando Deus ele revela os nossos pecados para nós mesmos, e às vezes nós oramos pelas pessoas, Senhor, transforma a vida daquela pessoa. Aí o Senhor fala, mas quem precisa ser transformado é você. É nesse momento que a gente precisa olhar para nós mesmos e falar assim, realmente,
essa transformação precisa começar em mim. Aí nós temos ações como Pedro. Nós nos refugiamos em Deus e choramos e pedimos ajuda. Suplicamos para que Ele possa gerar em nós, né, essa autoanálise que fará com que coisas que é maléficas, né, que não é benéficas, saiam de nós. E aí nós nos sentimos leve, e aí o Espírito Santo tem essa condição de trabalhar dentro de cada um de nós. Então, acredito que esse momento foi um momento crucial, um divisor de águas na vida de Pedro, para que ele pudesse ser quem ele foi e aquilo que as Escrituras Sagradas fala a respeito desse homem. Olha só. Pedro inicia um introspecto, um autoexame minucioso, uma retrospectiva, né? Que vem na memória dele a respeito daquilo que ele tinha vivenciado, né? E tinha visto Jesus fazendo e operando na vida das pessoas. E é nesse momento que se inicia a sua verdadeira conversão. Por quê? Porque houve o arrependimento daquilo que ele havia feito de errado diante do Senhor. Então ele chora amargamente porque houve o arrependimento, porque ele percebeu o quão falho ele foi diante do Senhor. E é nesse momento, quando nós nos arrependemos dos nossos erros e falhas, sabemos que o Senhor já está com os olhos fitos em nós, né? E aí a gente faz essa autoanálise minuciosa, queridos. É a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, que fará com que nós venhamos vasculhar dentro de nós. Sabe? Quando você passa por uma situação, né, que você não queria passar com uma pessoa e aquele nó fica dentro de você, e enquanto você não pedir perdão e não perdoar aquela pessoa, aquele sentimento de culpa misturado com decepção, com raiva, né, quer tomar a sua vida e não tem paz enquanto você não liberar isso. São áreas profundas, né, no cerne, no âmago, né, no mais profundo do nosso ser, que precisa desse auxílio do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo tem que ir lá no fundo e esfregar e tirar essas impurezas que querem permanecer sobre as nossas vidas. Então, nessa noite, o Espírito Santo, ele quer alcançar lugares profundos dentro de mim e dentro de você. Amém? Isso vai gerar uma conversão mais profunda, níveis maiores que você vai viver diante do Senhor. Agora, para a gente encerrar, abra comigo Evangelho segundo João aí, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos fazendo uma síntese aí da história, né, da vivência desse homem, que era pescador de peixes e passou a ser pescador de homens. Evangelho de João, capítulo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Depois da morte de Jesus, estavam todos chateados, tristes, porque tudo o que aconteceu com o mestre foi algo, né, que chocou a todos, chocou a muitos naquela época, porque ser crucificado naquela época era uma morte de maldição, né? Era maldito aquele que era pendurado no madeiro. E o nosso Senhor, ele foi tido como uma pessoa, né, que blasfemou, que não agradou a Deus, segundo os religiosos, né? E ele foi pendurado no madeiro como uma pessoa que era, aos olhos dele, maldita, né? Amaldiçoada. Então, foi muito duro a crucificação. Ele recebeu diversos açoites, né? Perfuraram o lado do Senhor. Ele foi encravado, né, naquela cruz, e uma coroa de espinhos perfurou a sua cabeça. Então a cena foi muito dura para aqueles homens que andavam com o mestre, né? E após a morte do Senhor Jesus, estavam todos tristes, né? Afinal eles tinham uma rotina daquilo que eles estavam vivendo, que era algo maravilhoso, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo transformadas, pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus, e aquilo era maravilhoso. Só que na morte de Jesus, né, tudo aquilo deixou de fazer parte da vida deles. Eles não sabiam mais o que fazer, e eles estavam com medo, porque Jesus, ele foi pego, né, e todos estavam vendo a cena de Jesus sendo espremido, e todos falando: mata ele, pode matar.
E aquilo chocou a todos, né? Então, eles estavam com medo, porque eles poderiam ser os próximos. Então, eles se trancam, né? A palavra de Deus diz aqui, ó. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos. Eles estavam confinados num lugar, porque eles estavam com medo dos religiosos, daqueles que estavam à frente do Sinédrio. Então, eles estavam trancafiados num lugar onde eles se achavam um pouco mais seguros, né? Só que depois de tudo que aconteceu, né, a palavra de Deus diz aqui, ó, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, né, e ele contou todos os discípulos aqui. Só que eles estavam num lugar fechado, trancado, e simplesmente o Senhor ele passa, né, passa pelas paredes, pelas portas e se apresenta aos discípulos. Eles ficaram preocupados, né? O que veio a ser isso, né? Só que aí, em determinado momento, né, eles não sabendo o que fazer, esse mesmo discípulo que ele conheceu o Senhor Jesus tentando pescar peixes para se manter, depois da morte de Jesus, a palavra de Deus diz que, não sabendo o que fazer aqui, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ou seja, o Senhor Jesus já havia, né, ressuscitado, só que ele não estava com os discípulos. E eles não sabiam mais o que fazer, porque o mestre era aquele que ensinava, que mostrava o que eles deviam fazer. Mas quando Jesus ele foi morto, né, ele ressuscitou, mas ele não estava com os discípulos. Então eles não sabiam o que fazer. Então Pedro quis voltar, né, na rotina que ele tinha, na vivência que ele tinha antes de conhecer o Senhor. Muitas das vezes, quando nós não entendemos aquilo que Deus requer de cada um de nós, em um determinado momento, muitas pessoas querem deixar tudo e voltar a fazer aquilo que elas deixaram de fazer para seguir a Jesus. E eu quero te dizer algo, queridos, não há como mais voltar a fazer aquilo que você fazia tão bem depois que você encontra Jesus. Depois que você conhece de fato o Senhor Jesus, você não tem mais para onde voltar. Você não tem mais lugar para estar a não ser juntamente com Ele, porque não há outro lugar melhor do que estar com o Senhor Jesus. Então, que você e eu possa entender isso. Não há prazer neste mundo, não há coisas que chamem mais a nossa atenção do que a presença do Senhor Jesus. E não há propósito maior, não há objetivo maior aqui neste mundo, nesta vida, nesta terra, a não ser cumprir com o plano e o projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida aqui dessa terra, mas isso não fará com que você de fato cumpra com o propósito que Deus tem para você, a não ser que Deus faça com que você se enriqueça muito para você cooperar com o reino dele, amém? Mas eu não acho isso muito provável, amém? Porque o interesse de Deus é aquilo que está dentro de cada um de nós, amém? Não importa aquilo que nós viremos vivenciar aqui de forma externa, o que Deus tem como interesse está dentro de cada um de nós, amém? Vamos passar adiante, né? Então disse Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos, porque Pedro era um homem extremamente influenciador, né? Ele andava com o mestre ali, então as pessoas viam ele fazendo, queriam reproduzir, então foram atrás dele, eu vou pescar também. E a mesma coisa, irmão, mesmo cenário, tentando pegar peixe a noite toda, nada apanharam. E aí eles voltam para a praia, né? Quem que está lá? O Senhor Jesus. E ele pergunta, tem algo aí para comer? Tem alguns peixes aí? Eles dizem, não temos nada, né? Aí ele fala, vai, lança novamente a rede e vocês vão conseguir pescar. Aí na hora, Pedro é o mestre, né? Juntamente com João, acho, né? Eles já entenderam. Eu já vivi isso anteriormente. Eu sei quem está falando conosco, né? E ele já é o mestre, né? Ressurreto. E eles vão lá, pegam os peixes rapidinho, e Pedro, a palavra diz que ele estava, acho que despido, né? Acho que por causa do calor, pesca, alto mar, né? E ele se veste e ele pula na água para ir de encontro ao mestre. E o Senhor Jesus, ele já tinha preparado ali alguns pães e peixes, e ele estava assando para os discípulos comerem. Ele estava
né? Depois de ressurreto, Jesus ainda serve os discípulos, né? E a gente precisa entender esse servir, porque é um forjar do nosso caráter, porque nós precisamos servir uns aos outros. O próprio Senhor, ele deixa o exemplo ao lavar os pés dos discípulos, mas depois da ressurreição, ele deixa preparado ali pães, né? E peixe, para que eles possam comer. E quem que serve? O mestre serve eles, né? Olha lá, disse-lhe Jesus, versículo 12, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então essa era a terceira vez que Jesus tinha se apresentado aos discípulos após a sua ressurreição. Isso é fantástico, né? Então Jesus ele mostra para Pedro, ó, foi aqui um dia que eu te resgatei, foi nesse cenário. E depois da minha morte, você não sabia o que fazer. Então eu estou voltando novamente porque você retrocedeu e eu estou te mostrando que aquilo que você quer insistir em fazer já não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte da sua história. Eu tenho algo maior para você viver, eu tenho algo mais especial para que você possa viver, Pedro, e você precisa entender isso. É por isso que o Senhor fala, quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Aquilo que eu tenho com você vai mudar a vida de muitas pessoas, Pedro, mas você precisa entender isso, você precisa deixar que eu gere dentro de você aquilo que eu tenho para gerar, e assim é comigo, e assim é com você, queridos. Nós queremos insistir em coisas que Deus não está requerendo de cada um de nós, queremos insistir em fazer coisas para que nós sejamos bem-sucedidos, mas pouco importa o nosso sucesso aqui, o que importa é que nós possamos agradar ao Senhor na plenitude, é olhar para o mestre e ver um sorriso, né, sendo direcionado para cada um de nós, pela satisfação que ele possa ter, pelo simples fato de compreendermos aquilo que ele está requerendo de nós nesse tempo, amém? Então que eu e você possa permitir que o Senhor gere algo maior dentro de nós nesses dias. Vamos continuar para a gente encerrar. Pedro é interrogado a partir do versículo 15. Olha só, nesse momento, Jesus ele tem um particular com esse discípulo, chamado Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Na primeira vez que Jesus, ele faz uma pergunta para Pedro, ele fala assim, Senhor, eu estou pronto para ser preso e até morrer pelo Senhor. Só que nessa segunda condição aqui, Pedro ele muda o discurso, ele fala assim, sim, Senhor, tu sabes que te amo, porque no período da crucificação do Senhor e a ressurreição, que levou 3 dias, Pedro ele teve um momento onde ele precisou se examinar, e a conversão do Senhor, né, que foi gerada dentro dele, permitiu e deu a condição dele de se avaliar. Então neste exato momento ele fala a verdade para o Senhor, e ele fala uma verdade que vem de dentro para fora. Ele fala, Senhor, tu sabes, o Senhor sabe que eu te amo, né? Da outra vez ele fala, eu estou pronto, estou preparado. Foi algo que ele mencionou da boca para fora. Então nas nossas orações, se não houver esse autoexame, né, esse exame minucioso de como nós estamos, o estado que nós estamos, não há como nós nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Se de repente você falhou, se você pecou, se você transgrediu, nós precisamos ter a real condição de se apresentar ao Senhor e falar, Senhor, tu sabes que eu pequei, tu sabes que eu errei, mas também o Senhor sabe que eu quero me consertar, que eu quero reaver as minhas falhas, os meus erros, e eu quero agir de forma diferente. Eu quero de fato me converter ao Senhor, né? Então, aí o Senhor continua. Então ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, o que eu quero fechar essa ministração é que não há como nós nos convertermos verdadeiramente
ao Senhor, não há como nós deixarmos tudo para trás para seguir de fato o Mestre, se não houver sobre as nossas vidas o verdadeiro amor por Ele. Não há como, queridos. Não há como nós queremos seguir ao Senhor Jesus e não amá-lo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, em verdade e com intensidade. Se não houver o amor verdadeiro a Jesus, em algum determinado momento, faremos menção diante do Senhor que estamos prontos, que estamos preparados, mas no momento da prova o negaremos. Então é isso que o Senhor quer mostrar para nós mesmos. O Senhor quer nos virar de avesso nessa noite e mostrar para nós lugares que Ele pode acessar, e Ele traz à tona, e Ele mostra para cada um de nós, nesse ponto aqui, meu filho, você precisa resolver, você precisa deixar, você precisa abandonar, você precisa simplesmente deixar isso para trás para que você possa viver o novo, né? Então é nesse momento que o nosso amor, a intensidade do amor que nós temos pelo Senhor vai ser manifesta. Então nós precisamos fazer uma oração em particular, né? E deixar que o Senhor pergunte para você nessa noite: você realmente me ama? Você realmente está disposto e disposta a deixar tudo para você me seguir, para você seguir o plano e o projeto que eu tenho para você? E essa disposição que nós teremos diante dele fará com que nós venhamos a viver coisas ainda maiores. Amém, queridos? Só para dar continuidade e encerrar, né? Nós precisamos permitir que o nosso íntimo seja acessado pelo Senhor. Os erros que já cometemos ficaram para trás. Ele quer fazer algo novo na minha vida, Ele quer nos transformar e nos converter de fato em verdade. Aí em Atos dos Apóstolos dá continuidade, né, às últimas palavras do Senhor, e Ele tem a sua ascensão aos céus, e depois que Jesus ele volta, retorna ao Pai, o apóstolo Pedro, né, agora chamado de apóstolo Pedro, ele se levanta e ele começa a dar direções, porque ele já havia se convertido, ele já tinha entendido aquilo que o Mestre estava requerendo da vida dele, ele já tinha alcançado um nível maior de entrega, mas também de responsabilidade em prol do reino. E em determinado momento ele começa a ministrar ali que nós precisamos fazer isso, estava escrito na palavra de Deus, nisso, e as pessoas perguntam para ele: mas o que nós deveremos fazer? Ele simplesmente fala: vocês precisam se converter dos seus pecados e serem batizados, né? E aí 3.000 pessoas, 3.000 almas se voltam para o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, porque aquilo que Pedro aprendeu e entendeu, ele passa adiante. Eu me converti e eu entendi, agora vocês também precisam se converter, e aí vocês terão um lugar juntamente ao Pai. Esse Marte, né, esse homem que se permitiu, né, passar tudo por amor ao Senhor, ele nos ensina nos dias de hoje aqui nesse culto. Amém? Então vamos se colocar em pé. Eu quero, juntamente com você, amém, fazer uma oração. Essa oração, queridos, ela tem que ser entre você e o Senhor. Ela tem que ser de dentro para fora. Não precisa nem se preocupar em relação a orar alto. As pessoas não precisam ouvir a sua oração, não precisam ouvir a minha oração, porque você não precisa confessar para as pessoas, você precisa confessar para Ele. E se de repente ainda você não entendeu aquilo que Deus está querendo que você conserte, aquilo que você precisa arrumar na sua casa espiritual, fique tranquilo, o Espírito Santo nesses dias ele virá sobre a sua vida e ele vai revelar ao seu coração aquilo que precisa ser desfeito, aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser vasculhado por ele, e ele vai te mostrar: é aqui, meu filho. Aqui você precisa abandonar para que você possa de fato alcançar níveis maiores, níveis mais elevados diante da minha presença. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos mostre aonde nós estamos errando, aonde nós estamos com os nossos olhos fitos, que às vezes não é aquilo que Deus espera de nós. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos falhando? O que nós precisamos deixar para seguir de fato ao Mestre? Não nos deixe fazer orações religiosas, Senhor. Orações bonitas não tocam o coração de Deus. Orações verdadeiras traz o céu para cada um de nós. Faz com que o Senhor possa se revelar a nós. Pai, nós estamos aqui nesta noite, nesse culto, e que nessa noite, Pai, algo diferente possa acontecer dentro de cada um de nós. Talvez nós estávamos ansiosos
por uma palavra que nós pudéssemos, né, dar muito glória a Deus e engrandecer o teu santo nome. Mas a forma que às vezes nós podemos engrandecer o teu nome é quando nós olhamos para nós mesmos e quando nós queremos ser mais parecidos contigo, quando nós queremos abrir mão da nossa forma de viver para viver o teu viver em nossos dias, em nossas vidas. Então nos ajude, nos auxilie, nós precisamos do seu auxílio, nos ajude a vencer os pecados, nos ajude a vencer aquilo que nós estamos acostumados já a errar, a falhar, nos ajude a lidar com as pessoas, com as circunstâncias, com as situações, Pai amado, nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a ser santos, nos ajuda, Pai, a viver de forma irrepreensível, nos ajuda a servir ao próximo, nos ajuda a amar as pessoas que nos maltratam, que falam mal de nós, nos ensina a orar, Pai amado, pelas nossas autoridades, por pessoas que às vezes lideram sobre cada um de nós. Nos perdoe pelas vezes que nós falamos mal dos outros, nos perdoe quando às vezes nos ajuntamos com as pessoas e às vezes pecamos com a nossa língua, pecamos com o nosso pensamento, pecamos com o nosso proceder. Nos perdoe pelas vezes que o Senhor nos estava chamando para ter um particular contigo, para orar, para buscar. Nos perdoe, Pai, por às vezes não ouvir a sua voz. Nos perdoe por às vezes dar mais ênfase para o cansaço físico e às vezes não passar por cima disso para ter um particular contigo. Nos perdoe por às vezes não nos importarmos com o nível raso, Pai amado. E isso precisa ser alterado nas nossas vidas. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos estar diante de todos e dizer que nós te amamos. Não queremos negar o teu nome. Nos perdoe se em algum momento nós estávamos diante das pessoas e nós estávamos mais preocupados com a nossa reputação do que o teu nome, Senhor. Nos perdoe por muitas vezes fazemos só aquilo que é conveniente, termos a conveniência na nossa entrega, Senhor. Nos perdoe por muitas das vezes nos preocupar somente com os nossos interesses, Pai. Nos ensina a abrir mão de tudo, nos ensina a renunciar tudo para que a gente possa seguir ao Senhor. Nos ensina a nos converter verdadeiramente para fortalecer os nossos irmãos, Pai. É isso que nós esperamos, é isso que desejamos nesse tempo sobre as nossas vidas, Pai amado. Se for necessário, nós queremos deixar tudo para te agradar, para te servir, Pai. Nos ajude a cada irmão aqui, ajude a cada irmã com seus erros, com suas faltas, com aquilo que já sabe que precisam deixar e às vezes não empregam tempo e força para deixar esse pecado, Senhor. Nós queremos um lugar mais profundo e escondido em Ti. Nós queremos que o secreto ele se torne mais intenso nos nossos dias, Pai. Nós não queremos apenas impressioná-lo com palavras, queremos impressionar com a nossa adoração. Nós queremos lhe impressionar com o nosso choro em verdade. Nós queremos te impressionar com as nossas renúncias. Nós queremos te impressionar com aquilo que nós estamos abrindo mão hoje, Pai. Nós queremos te impressionar, será que isso é possível, Pai amado? Em fazer coisas que nós não estamos acostumados a fazer. Nós queremos te impressionar sendo um bom pai, sendo uma boa mãe. Nós queremos te impressionar sendo um bom obreiro, sendo um bom pastor, sendo uma boa pastora. Nós queremos te impressionar, Pai amado, sendo bons profissionais na empresa no qual prestamos serviço. Nós queremos te impressionar, Senhor, nos nossos dias, quando nós estamos louvando e engrandecendo ao teu santo nome, Senhor. Nós queremos te impressionar na nossa simplicidade de quem nós precisamos ser. É isso que nós queremos ter nos nossos dias, Pai. Nos perdoe por muitas das vezes não ser as pessoas que precisamos ser para influenciar a outros, mas nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos da sua ajuda, Pai. Que o nosso culto, Pai amado, que o nosso viver, Pai amado, que o nosso verdadeiro cristianismo comece nas nossas casas, nos nossos lares. Nós não queremos ser bons pregadores se nós não sermos bons pais. Nós não queremos ser bons músicos se nós não sermos verdadeiros adoradores, Pai amado. Não queremos ter uma boa performance, Pai amado, diante das pessoas. Queremos que o Senhor nos visite e que o Senhor encontre em nós, Pai, verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Será que você pode aplaudir, engrandecer e agradecer ao nome do Senhor? Amém? Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, muitas das vezes nós queremos palavras que mexem um pouco com nossas emoções, né? Que às vezes nos leva para casa um pouco alegres, mas eu sempre estou disposto a receber do Senhor uma tristeza que resultará em alegria futuramente. E não só a nossa alegria, mas a alegria dele para conosco, né? Então, o confronto ele é necessário para nos forjar, para nos moldar e nos transformar. É por isso que nós estamos na igreja, para cada dia mais despirmos do nosso velho homem, dos nossos costumes, para sermos revestidos de Cristo. Amém? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, queridos? Quero agradecer de todo o meu coração você que está vindo pela primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, acolhido, e que nos próximos cultos, se você desejar, nós possamos estar juntos. Amém? Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, independente da placa, independente da sua forma de pensar, independente da doutrina que você possa ter, mas nós somos todos filhos de Deus. Amém? Obrigado pela sua permanência e visita aqui. Agora nós iremos agradecer ao Senhor. Amém? Eu creio que até a sua forma de agradecê-lo vai ser diferente. Vamos agradecer ao Senhor então? Agradeça ao Senhor com as suas palavras aí. Pai, de todo o nosso coração, nós te louvamos, nós agradecemos. Agradeço ao Senhor por essa casa, por essa igreja, por esse ministério, pelo corpo de obreiro, pelos músicos, pelas crianças, por cada membro aqui da igreja e por cada um que está aqui conosco nessa noite, exatamente nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a todos, Pai amado, e que a nossa gratidão, ela permaneça, Pai amado, ela perpetue nos nossos dias, porque isso trará reconhecimento de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz por cada um de nós, Pai. Nós louvamos, agradecemos, bendizemos ao Teu santo nome, porque a Sua graça está sobre nós e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu agradeço, Pai amado, por tudo quanto o Senhor tem executado através das nossas vidas, mas principalmente pela execução que o Senhor tem efetuado dentro de cada um de nós. Continue fazendo, Pai, sobre cada um de nós. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Agora nós iremos receber a bênção apostólica. Amém. Você pode ficar à vontade aqui para tomar um cafezinho, comer uma bolacha. Amém. E as irmãs vão poder escolher uma roupa aí. Amém. Para levar para sua casa aí. Em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar as mãos e receber a bênção apostólica aí. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, desde agora e para todo o sempre. Amém? A igreja diga amém. Está encerrada a reunião aí. Amém? Deus abençoe a todos aí. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares